Nosso Vida e Saúde, hoje tratando sobre depressão e ansiedade. Quem está conosco é o doutor Geraldo Baloni, psiquiatra, que vem aqui nos ajudar a esclarecer dúvidas. E você, qual é a sua dúvida? Muita gente tem escrito, ligado, perguntado. Envie seu e-mail para nós no nosso endereço eletrônico videsaude@rs21.com.br ou então ligue para nós 0 operadora 19 3871 9620 e faça o seu questionamento, porque a sua pergunta pode ser o questionamento de muita gente. E o doutor Geraldo está aqui para nos ajudar hoje. Doutor, muita gente está perguntando e o assunto está chegando bem quente a nós aqui. São pessoas do Brasil inteiro querendo serem ajudadas. Muito bom. Então temos aqui a Helena Ramos de Oliveira, de Americana. Ela diz assim: doutor Geraldo, desde junho estou tratando de depressão. Tomo paroxetina e aprazolam para dormir à noite. Sinto uma queimação na cabeça horrível. Gostaria de saber se isso tem a ver com a depressão ou a ansiedade. Olha, eu acredito que tem a ver com os dois juntos, a depressão e a ansiedade. A somatização chama isso, né? É um pouco mais da ansiedade do que da depressão. A ansiedade patológica, quando fica muito forte, geralmente ela se divide em 5 tipos, que seria a síndrome do pânico, o transtorno de ansiedade geral, os transtornos fóbicos, que é aquele que tem medo, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, e as somatizações. Então, essas queixas de queimação, formigamento, falta de ar, que não tem uma constatação médica, caem no campo da somatização. É da ansiedade mesmo. Da ansiedade. Temos mais gente aqui perguntando. A Sirlene Vieira, de Três Rios, no Rio de Janeiro. Ela diz assim: doutor Geraldo, quando estou muito ansiosa, sinto que a parte de baixo da minha boca treme muito. Gostaria de saber por que isso acontece. E o senhor já deu a resposta. Isso acontece por causa da somatização mesmo. Doutor, existe uma faixa etária mais propícia para vivenciar ansiedade e depressão? Exatamente uma faixa etária não. Tinha antigamente a gente ia acreditar que crianças eram poupadas desses dois transtornos. Mas hoje em dia até as crianças são envolvidas com quadros ansiosos e quadros depressivos, às vezes muito sérios e muito graves. E é bom que se diga, porque às vezes tem alguém que pode fazer um juízo não muito correto de achar que a depressão acontece mais nas faixas socioeconômicas mais baixas, por causa da carência, ou nas faixas socioeconômicas mais altas, por causa dos problemas. Nenhuma nem outra. A depressão não obedece faixa etária, não obedece nível sociocultural, nível econômico, crença, raça, não obedece nada. Ela tem uma distribuição mais ou menos uniforme em toda a humanidade. Então, fama, dinheiro não livra a depressão? Não, a fama e dinheiro não livra a depressão. Você pode reparar que a incidência de quadros depressivos em pessoas economicamente ou socialmente diferenciadas também é bastante alta. Porque é muito comum e recentemente a gente vê em revistas, telejornais, né, famosos, pessoas que têm uma expressão social, não é, dizerem e se declararem com depressão. Padre, a diferença gritante que tem nisso tudo, e o espectador vai entender isso claramente. Quando uma pessoa olha para o deprimido e fala, não sei por que você está assim, porque na periferia tem pessoas em situação pior. Você tem todos os órgãos funcionando, tem gente que tem uma deficiência muito grave. Você tem uma situação econômica estável, tem pessoas passando apertado. Isso tudo, além de não melhorar a depressão, deixa a pessoa com complexo de culpa também. Agora, veja, tudo isso que eu falei é uma visão objetiva, é o que eu, observador, estou vendo na pessoa deprimida. A depressão não tem nada a ver com essa questão objetiva. A depressão é eminentemente subjetiva, é aquilo que a pessoa sente lá dentro, no âmago dela, é a satisfação que ela tem com a vida dela, independente dos pertences que ela tem. Isso sim caracteriza a depressão. É aquela sensação de que eu tenho tudo e ao mesmo tempo não tenho nada.
É aquela sensação de que não me dói nada e ao mesmo tempo me dói tudo. É uma dor vital, é uma dor que vem lá de dentro. Então, quem não teve depressão realmente teria dificuldade em entender. Então, como que nós poderíamos identificar sintomas de depressão naqueles que estão à nossa volta? E como podemos ajudar essas pessoas a se resolverem ou tomar iniciativas de procurar ajuda médica? Exatamente. A depressão, quando surge, muda a maneira da pessoa ser, dele agir, dele se proceder. Então, a depressão, primeiramente, faz com que a pessoa tenha um interesse diminuído por todas as coisas. Esse interesse diminuído denota que a perda da capacidade de sentir prazer com as coisas do cotidiano. A gente observa isso na pessoa que fala assim, nada para mim tem graça. A vida não tem mais brilho para mim, fica tudo opaco. Outra coisa é a falta de energia para tocar o seu dia. Isso já dá desânimo. O outro dava desinteresse, aqui dá desânimo. Perde energia, ele sente-se cansado. Tanto é que muita gente faz exame de sangue como primeira atitude para saber se não tem uma anemia, de tamanho cansaço que sente. E finalmente vem para a autoestima baixa. Ela acha sentimento de culpa, porque será que eu estou assim? Acho que eu não vou sarar nunca mais. Acho que nem adianta eu tratar, porque o que eu tenho ninguém é capaz de curar. Isso normalmente são pensamentos que habitam a cabeça de quem está deprimido. Doutor, e diante desses sintomas, existem tipos ou graus de depressão? Existe, sim, perfeitamente. A psiquiatria, inclusive, tem uma diferença da obstetrícia muito grande. Na obstetrícia ou ginecologia, a mulher está grávida ou não está grávida. Na psiquiatria tem graus variados. E isso dificulta um pouco os diagnósticos, né? Por exemplo, tem uma depressão crônica que não tem fase aguda, quer dizer, a pessoa nunca está em crise depressiva, embora ela tenha uma depressão quietinha, surda, pequena. É o sujeito mal-humorado. A pessoa mal-humorada é uma depressão crônica que chama-se distimia. A distimia é um mau humor, é crônico aquilo. Não tem assim uma fase aguda, falar fulano está deprimido. Não, ele é uma pessoa aborrecida, chateada, que reclama de tudo, mal-humorada. Nada está bom. Nada está bom. Bom, e tem a depressão leve, moderada e grave. A depressão grave realmente é aquela que pode conduzir a um quadro de suicídio, qualquer coisa assim. Então, é necessário identificar. É muito necessário saber o grau da depressão para fazer o tratamento e para a gente também cobrar um pouco do paciente a participação dele no tratamento. Doutor, e todos nós estamos sujeitos a ter depressão, ela é hereditária, como que pode acontecer isso na nossa vida? Eu acho que diante do cotidiano nosso, padre, que é um cotidiano que exige bastante da pessoa, que tem uma competitividade muito grande, nós somos cobrados a apresentar resultados. A criança, desde pequena, já não se limita apenas a ir à escola, ela tem uma série de outros compromissos extra-escolares. Eu acho que esse mundo predispõe a uma ansiedade muito grande, a um esforço emocional muito grande que pode acabar resultando num estado depressivo. Porém, a rigor, medicamente falando, existem pessoas mais predispostas à depressão do que outras. Geralmente aquelas que têm um componente familiar depressivo, aqueles que durante as fases importantes da vida, que seria quando a menina vira moça, quando fica noivo, quando sai de casa, quando mora fora, manifesta dificuldade adaptativa. Essas pessoas têm mais propensão para a depressão. Doutor, os nossos internautas já estão mandando e-mails para nós aqui. Vamos lá, então. E a Rosilene Fernandes, ela fala assim de onde é sim, ela é de Juiz de Fora, Minas Gerais. Ela diz, doutor Geraldo, estou assistindo à programação e gostaria de saber se quando se tem pânico tem a ver com ansiedade e depressão. E gostaria de saber também se a medicação Rivotril ajuda neste diagnóstico. Rosilene Fernandes, Juiz de Fora. Então, Rosilene, tem sim. O pânico é uma dessas variáveis que eu expliquei agora, das 5 variáveis da ansiedade. E isso demonstra, geralmente, uma pessoa que está deprimida, mas tem um traço de personalidade muito ansioso. Quem tem um traço de personalidade bastante ansioso não mostra uma depressão típica. A depressão fica enrustida, disfarçada, dissimulada, porque aparece apenas a ansiedade, que é o pânico ou coisa semelhante.
E você pergunta se o Rivotril alivia. No momento agudo da crise de pânico, alivia sim. É o tratamento sintomático de escolha. Sintomático porque, na realidade, ele não cura, mas ele afasta os sintomas desagradáveis. Muito importante também. Agora, o tratamento é mais complexo, é mais completo. Implica em outro tipo de medicamento e também num aporte psicológico, ou seja, um tratamento com psicólogos.